O exercício deste desafio vai ter uma solução muito semelhante a um dos desafios anteriores. O pressuposto é termos aqui uma pequena aplicação que faça a classificação final de um aluno após a realização de 3 exames. E nós temos ali a identificação da classificação final, ou melhor, como é que o aluno deverá ser classificado. Se ele tiver uma média nos 3 exames entre 0 e 4.9, neste caso numa nota de 0 a 10, ele terá uma classificação D. Se for entre 5 e 6.9 será C, 7 a 8.9 será B e, finalmente, 9 a 10 será a classificação maior, a classificação A. De uma forma muito simples, o que nós temos então são ali 3 exames com 3 text boxes. Cá em baixo temos depois uma label com a classificação, neste caso agora está lá C, mas quando nós começarmos a colocar aqui os dados, por exemplo, vamos imaginar que ele no primeiro exame teve entre 0 a 10, teve 5,5, no segundo exame ele teve, por exemplo, uma nota menos positiva, 4, e no terceiro exame ele finalmente teve 7,8. Como vocês podem observar, os valores vão então sendo atualizados aqui em baixo. Neste caso, se eu colocar aqui 9, vamos ter já uma classificação maior. Obviamente que se ele tiver, por exemplo, 9 a todos os exames, ele vai ter uma classificação A. É chegado então o momento de vocês pararem este vídeo e procurarem criar esta aplicação de acordo com aquela tabela que eu apresentei no início deste desafio. Vamos então rapidamente à solução. Vamos criar um novo projeto, File, New, Project. Podem deixar ficar com a Framework 3.5 ou 3, mas superior, ok? Nunca inferior a 3. Neste caso vamos colocar aqui o D8, ou desafio número 8. Vamos construir aqui o nosso pequeno projeto. Em termos de interface vamos ter algo extremamente simples. Nós vamos colocar aqui apenas labels e text box. Neste caso vamos colocar aqui uma text box. Neste label nós vamos colocar aqui notas do aluno. Ok. Vamos colocar aqui em cima. E nesta text box não vamos estar aqui com grandes preocupações de layout. Vamos deixar ficar aqui. Vamos copiar aqui este label e vamos colocá-lo aqui atrás e vamos colocar exame 1. Ok? Vamos aqui aproximar um pouquinho mais. Vamos aqui selecionar estes elementos. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V novamente. Vamos ter aqui então os 3 exames. Neste caso temos aqui o exame 2, temos aqui o exame 3. Finalmente vamos ter também uma label, cá no fundo, que vai ter então a classificação final. Ok? Neste caso aqui com o til. A classificação, neste caso ela vai aparecer aqui sem qualquer espécie de texto. Vamos agora dar nomes aqui aos nossos elementos. Neste caso nós vamos colocar aqui text exam 1. E vamos aproveitar copiar o nome para atribuir os nomes aos restantes. Este é o 2 e este será o 3. Aqui no fundo nós vamos ter então o label classificação. E temos então o nosso layout construído. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos então passar para a área do código. Vamos fazer aqui um duplo clique. E eu vou aqui, obviamente, fechar e arranjar espaço para vocês verem melhor o código. E o que nós vamos fazer então? Vamos começar cá por cima. Eu vou começar por construir uma pequena classe que vai conter 3 campos. Neste caso, 3 fields, que serão o mínimo, o máximo e também a classificação atribuível àquela média, àquele intervalo. Então vamos colocar aqui classe, classificações, e vamos ter aqui public, double, mínimo. Vamos ter também mais aqui um máximo. E vamos ter aqui uma string que será, neste caso, nada mais nada menos que a classificação. Portanto, vamos colocar aqui uma string, poderíamos colocar um char, mas uma string é suficiente, classificação, ou pelo menos funciona da mesma forma. Então, nós temos aqui uma classe que contém, então, 3 campos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou construir uma lista do tipo classificações. E vou colocar como nome lista classificações. Ok? Neste caso falta-me aqui um C. Ora,
nesta lista de classificações nós vamos então, obviamente há aqui um typo, vou colocar aqui, ok. Nesta lista de classificações nós vamos guardar então os intervalos que eu indiquei inicialmente neste vídeo. E eu vou colocar aqui a criação desta lista no FormLoad. Vou fazer simplesmente um copy-paste para não estarmos a perder muito tempo, mas vou especificar o que é que eu estou a fazer aqui. Portanto, nós criamos aqui uma lista na raiz da nossa classe para que ela seja visível em todos os métodos da nossa classe. Agora, eu vou até, inclusive, colocar aqui uns pequenos separadores para vocês conseguirem ver a separação dos diferentes métodos da minha classe. E o que eu fiz aqui depois de criar a classe e definir aqui a lista, para ser visível, eu fui construir a lista. E na lista fui colocar os diferentes intervalos. Neste caso, uma nova classificação cujo valor mínimo é igual a 0, o máximo é igual a 4.9, terá uma classificação de D. Esta lista, esta coleção que eu aqui tenho, vai-me permitir então posteriormente analisar os dados, neste caso, depois de fazer o cálculo da média, conseguir então consultar através de link os valores inseridos nesta lista e obter a classificação. Vamos então aqui avançar no nosso código e o que nós vamos fazer agora é algo extremamente simples. O que nós vamos fazer aqui é, como não temos aqui nenhum botão, vamos colocar um evento de text changed, mas que vai ser igual para as três text boxes. Nós vamos concentrar o mesmo evento para as três text boxes, o que quer dizer que este evento que nós vamos colocar aqui vai ser acionado sempre que o texto de alguma destas três text boxes seja alterado. Então vamos aqui selecionar, neste caso, o text changed, e uma vez que não será do exame 1 ou 2 ou 3, será de todos, eu vou colocar aqui text e depois text changed. Okay? Temos então este evento que é despertado então sempre que o texto de qualquer uma destas text boxes, assim é que está correto, quando ele é alterado. Então o que é que nós vamos verificar primeiro? Nós só iremos proceder a cálculos no caso de todas as text boxes terem valores. Então vamos impedir que o código seja lido no caso de pelo menos uma delas ter um valor vazio ou não ter texto. Então vamos colocar aqui um if textexam1.text igual a nada, ok? Ou então, e eu vou aproveitar agora copiar o texto e colocar aqui por baixo, ok? Então vou colocar aqui, se o textexam1 ou 2 ou 3 forem iguais a nada, o que eu vou fazer é simplesmente colocar aqui um return, impedir que o resto das instruções que eu vou escrever aqui neste método sejam executadas, ok? Portanto, não há 3 notas, não há qualquer cálculo. Eu vou copiar aqui este pequeno comentário, vou alargar aqui um bocadinho para vocês verem melhor o código. E, posto isto, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, no caso, então, de nós termos, ou de ultrapassarmos esta condição, que impede que o resto do código seja lido, nós vamos ter, então, dados nos três textos, ok? Nas três caixas. E nós vamos, obviamente, partir do pressuposto que nós vamos sempre inserir valores corretos, ok? Não estamos aqui a fazer verificações, etc. Não faz parte do desafio. Então, o que nós vamos ter a partir daqui é o seguinte. Nós vamos ter que calcular a média. Calcular a média significa ir buscar os dados todos destas três text boxes, destes três exames, e fazer uma divisão por 3, porque são 3 exames que nós estamos aqui a testar. Então eu vou colocar aqui double, uma vez que obviamente poderemos ter números com casas decimais, vamos dizer que a média é igual a quê? E agora vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro somar todos os valores que foram aqui colocados dentro destas caixas. Então eu vou fazer o seguinte, double.parse textexam1.text, ok? Depois vou somar a este double da nota do exame 1, um double do exame 2 e depois, obviamente, do exame 3. Então nós temos aqui já a soma de todos os valores inseridos dentro das text boxes. Ora, o que eu vou agora fazer, no entanto, é o seguinte. Vou pegar em todos estes valores que aqui estão e vou dividir por 3. E vou, desta forma, obter a média dos 3 valores inseridos nas text boxes. Falta apenas fazer o quê? Calcular, então, ou pelo menos verificar, a partir dos dados inseridos na lista, qual é a classificação atribuível ao valor da média. Ora, obviamente que eu, sabendo a média, eu vou saber
que ela se vai situar num destes intervalos que aqui estão. E na sequência da consulta, eu vou obter então qual é o intervalo em que se encaixa a média obtida e vou buscar o valor da classificação. Como é que eu faço isto? Bom, da seguinte forma. var, vamos colocar aqui um t de temporário, igual a lista classificações, e agora vamos utilizar link, where, neste caso, ir buscar para a variável t o intervalo onde, e agora reparem o que é que eu vou fazer aqui, i de i ponto mínimo, ups, ok, não assim, i ponto mínimo, e se o i ponto mínimo for menor ou igual que a média e simultaneamente o i ponto máximo for maior ou igual à média, o que vai acontecer é que eu vou buscar o first ou or default. Ok? Então, eu desta forma estou a perguntar e a guardar na variável t a linha, ou o objeto, neste caso, o objeto de classificações, que corresponde ao intervalo que eu estou a consultar com estas condições que aqui estão. Ok? A partir daqui pode acontecer que eu tenha um valor nulo. Então, neste caso, se t for igual a null, o que eu vou fazer vai ser um return. Isto é para o caso de eu colocar valores que não são os considerados de 0 a 10, ok? Se eu colocasse um valor 100, obviamente que as médias iriam explodir aqui a minha aplicação, então não há qualquer cálculo. No entanto, se eu não tiver esse problema, eu vou ter aqui o label classificação.text, vai ser igual a classificação, ups, aqui assim, e agora vou buscar simplesmente isto, t.classificação. Neste caso será o valor que está aqui atribuído em cada uma das linhas da minha coleção. Vamos então testar a nossa aplicação. Obviamente que eu vou aqui selecionar e colocá-la no centro do meu screen. Vamos aqui fazer um start e vamos ver se não temos qualquer erro neste caso, ok? Temos então a nossa aplicação. Vamos testá-la, por exemplo, com o valor 9. Se eu colocar 999, ele vai ter uma classificação A. Okay? Cá está o A. Okay? Se eu colocar, por exemplo, nos exames o 1, ele vai ter o D, que é a classificação mais baixa. Vamos colocar aqui o 5 em todos. Tem a classificação C, que é o meio da classificação. Obviamente, se eu agora colocar aqui que ele no primeiro exame teve 7,8, portanto uma boa nota. No segundo exame baixou um bocadinho, teve 5,5, mas no terceiro exame teve 9 e, portanto, temos uma classificação B. Bastará agora que vocês façam então os testes de inserção dos dados e consultem a tabela, neste caso, de atribuição da classificação, para verificarem que de facto temos então este sistema a funcionar em pleno.